Olá, queridos amigos homens e mulheres de prata. Estamos agora em Curitiba e vamos bater um papo com um cara que sobrenome dispensa comentários. Ele é simplesmente Adolfo Hickman. Né? Tem uma pessoinha lá, prima dele, que todo mundo conhece, mas aqui quem conhece mesmo em Curitiba, ele é o cara, ele é o Hickman, tá? Adolfo, muito bem-vindo aqui no Homens de Prata. É bom tê-lo aqui. Pessoas importantes assim no nosso grupo, é bom demais. O Adolfo, ele é professor, editor, pesquisador. E ele vai contar para a gente algum dos trabalhos dele, principalmente na bioecologia. Ele vai fazer um paralelo, né, para explicar para a gente melhor a bioecologia, pensando nos homens e mulheres de prata e também a juventude que vem chegando e os conflitos e mitos que tem dessas gerações. Mas antes, queria agradecer Mango Café pela gentileza de ceder seu espaço aqui em Curitiba, também nossos patrocinadores, Água Prata, Minsight, Casa Flora e Terra Nostra. Demorei, mas falei, né? Terra Nostra Cidadania, essa empresa incrível. Se você está procurando e quer tirar sua cidadania, principalmente italiana, procure Terra Nostra. Vamos lá. Adolfo Hickman, me fala um pouquinho quem é esse cara tão importante que eu estou entrevistando hoje. Ô, Cuca, obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês nesse programa. Já estou apaixonado por esse tema, né? Eu sou pesquisador já há alguns anos, fui professor há mais de 35 anos aí, nos diversos níveis da educação brasileira, fora do Brasil também. Mas a bioecologia, para o nosso contexto aqui, eu acredito que tem alguma contribuição, porque, inclusive, mandar um abraço para a Silvia Coller, depois eu vou comentar para ela assistir esse programa, lá do Rio Grande do Sul, a professora Silvia Coller, que trouxe a bioecologia para o Brasil, psicóloga do desenvolvimento humano. Dentro do desenvolvimento humano, que é uma área que pesquisa justamente como o ser humano se desenvolve ao longo da vida, ao longo do que nós chamamos de ciclo vital. Nós temos, então, o Bronfenbrenner, o criador dessa teoria, que estudou mais de 47 anos, desenvolveu isso aí. Então, ele começou com a ecologia do desenvolvimento humano e passou para a bioecologia. E aí ele colocou 4 elementos de pesquisa, que são o processo, a pessoa, o contexto e o tempo. O processo de desenvolvimento, o processo como a gente se relaciona, como acontecem as relações nos diversos momentos da vida, no meio familiar, na igreja, na escola, naqueles ciclos que vão nos envolvendo ao longo da vida e vão aumentando, depois o contexto político, social, cultural, etc. A pessoa que está em desenvolvimento, quem é essa pessoa, o contexto em que ela se desenvolve e o tempo. Então, o tempo em que, por exemplo, eu passei em Curitiba, ou passei na Europa, ou em São Paulo, como que isso influencia a gente no decorrer do ciclo vital. Basicamente... E pelo que eu estou vendo, um depende do outro, né? Não depende do outro. Nós trabalhamos aqui 4 pilares nos Homens de Prata, que foi uma das propostas desde o início. Trabalhar qualidade financeira, que ela não está sozinha, ela está com a qualidade de vida e saúde, que também não está sozinha, os dois estão no conhecimento, né? Então os 3 trabalham juntos, e o seu lifestyle, o seu direito, os seus hobbies. Se você for ver, nenhum deles é sozinho, sempre um depende do outro. E é mais ou menos o que você está tentando nos colocar aqui, certo? E agora, pensando nisso, nesses 4 temas que você falou, os 4 pontos, no 50 a mais, qual é o impacto que isso que a gente vê, como é que a gente pode perceber a pessoa, o processo, o contexto e o tempo? Eu, como pesquisador, eu estudei mestrado e doutorado em relações interpessoais e gosto muito disso, minha mulher diz que eu sou a minha pesquisa viva, né? Então, eu creio que uma coisa que todos nós ali dos 50 a mais certamente fazemos é quando vamos conhecer alguém, nos aproximamos de alguém, nós ouvimos mais, nós prestamos mais atenção no quem é essa pessoa, de onde ela vem, do que ela gosta ou do que ela não gosta. Então esse eu acho que é um ponto importante, estava falando outro dia até em questão de matrimônio, né? Você sai de uma relação, isso é uma coisa bem recorrente, acontece, né? Acontece direto, cada vez mais. Então nós, especialmente nós 50 a mais,
eu estou com 56, nós temos a tendência a avaliar um pouquinho mais. Espera um pouquinho, vamos parar. Recentemente eu tive um amigo que ele saiu de um relacionamento há uns 2, 3 anos e estava esses dias, ele está agora namorando uma moça de Goiânia, bem interessante, é daqui de Curitiba. E ele estava falando, cara, o cara parou, ele não foi aquela coisa, vida louca agora. Claro, A pior coisa é a gente se envolver numa vida louca. Que tal a gente parar um pouquinho, pensar, como alguns dizem, curtir o luto, esperar, analisar a situação, conhecer as pessoas e aí sim partir para alguma coisa. Falando de relações matrimoniais, mas na sociedade que nós vivemos hoje, especialmente com tudo que vem de novo, coisas que fogem ao nosso controle, o próprio Bronfenbrenner não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje, né? Então isso vai perpassando as nossas relações. E quais, dentro dessa bioecologia, de tudo que você está nos falando, como é o desafio de ter o jovem e o 50 a mais? Qual é o desafio dessa aproximação que a gente deve ter com eles? Muito interessante essa sua pergunta. É um desafio tremendo, porque nós não temos, vamos combinar, mesmo como pesquisador, eu cheguei à conclusão, e se a gente não chega depois de 50 a essa conclusão, eu não tenho respostas para tudo, né? Nós não temos respostas para tudo. Então, a primeira posição da gente eu não tenho respostas para tudo quando vem um jovem, porque eu digo, agora eu sei, tem aquela coisa, né? A fórmula tal e tal e tal, mas na verdade quando chega o momento, você é desafiado com uma coisa, você diz, agora eu estou pronto para isso aqui. Na própria editora eu passei por algumas situações, às vezes você passa por situações que você é desafiado de, sabe, eu tenho que rever alguns conceitos. Por exemplo, nós fomos criados, vamos falar de coisas como, por exemplo, não é da nossa época, mas nós vivemos essa influência, escravidão, por exemplo, e outros assuntos decorrentes que estão hoje em voga, né? Essas são questões que nós precisamos olhar, não posso dizer, não, isso aí é besteira, isso é mimimi. Não posso dizer isso, não posso ignorar. Elas estão presentes em todos os meios aí sociais, por exemplo, na igreja, muita coisa, seja que igreja você como for, editor, né? Inclusive, de uma editora cristã. Uma editora cristã deve ver bastante isso. Muito isso. Então, por exemplo, as igrejas cristãs, sejam católicas, evangélicas, enfim, elas passam por um momento agora de dizer, eu não posso desconsiderar essa situação. Eu preciso discutir, eu preciso conversar com o meu corpo diaconal, com as pessoas, com os líderes ali, como é que eu acolho essa pessoa? Como é que eu posso tratar e como é que, dentro do contexto cristão, como é que eu posso apresentar, por exemplo, Jesus, né? Como que eu posso apresentar Jesus para ele? Então, essa é um desafio grande. Nós temos uma experiência, mas não podemos achar que a nossa experiência tem respostas para tudo. Eu acredito que nós temos que pegar essa experiência até aquele ponto. Por sermos mais experientes, nós temos mais paciência com esse mais novo. Ouvirmos mais, perceber o que é que ele quer, para poder ajudá-lo, inclusive, a direcionar, né? Legal. E o que você vê de mitos nessa relação? É aquela história, vai sumir o papel, não vai sumir o papel, né? A gente tem algumas... Por exemplo, internet, né? Internet, quando veio a internet, veio aquela questão, por exemplo, o livro. Vai sumir livro. Nossa geração é uma geração dos livros físicos, de pegar, do cheiro do livro, né? Quem não gosta? Certamente vocês gostam de ler um bom livro, de tomar um bom café, um chá, enfim, ali na varanda, em algum lugar que você gosta, na beira da praia, na rede, seja onde for, você está ali no sofá, lendo um livro, apreciando aquele livro e tal, ouvindo uma boa música, e aí a pessoa diz, olha, vai acabar, o livro vai acabar, vai ser tudo virtual, mas isso, eu digo pela editora, isso não está se concretizando na velocidade que estava. Teve um boom, Mas... pareceu que ia cair direto e agora está dando uma estabilizada, pelo menos é que eu tenho percebido também. Principalmente que os pais começam a forçar, inclusive, as crianças a terem contato com as edições, né, em papel. Sim, por exemplo, outra coisa, você falou agora, eu lembrei, o ensino à distância, o EAD. Em 2017, se não me engano, nós tivemos uma discussão aqui em Curitiba com as grandes redes, os grandes donos e diretores de grandes empresas educacionais, grupos educacionais, falando o EAD não explodiu do jeito que se esperava.
A pandemia acelerou esse processo? Acelerou bastante. Nós estamos hoje... Eu tenho um filho que está no final do EAD agora. Então... Só que aí o que acontece? Daí houve aquele desequilíbrio. Muitos alunos não aprenderam, vocês devem ter ouvido essa notícia, seja na rede pública ou privada, enfim, eles não conseguiram chegar numa proficiência. E aí eles... Por quê? Porque deu uma defasagem, agora entra no ponto de equilíbrio. A própria sociedade, ela vai encontrando, né? As nossas relações, elas vão encontrando um ponto de equilíbrio. E aí... Quer dizer, que deu uma reduzida, é claro que deu. Teve que fazer uma readaptação, sim. O curso presencial não tem jeito. Mas para a nossa faixa etária, eu acho que foi menos, né? Sim, foi menos. Porque eu acho que o difícil é encontrar um equilíbrio entre o jovem e a nossa é mais velho. Então hoje eles estão aprendendo, a sociedade está aprendendo, e aos poucos parece que os jovens... claro, isso não é o total dos jovens, mas há uma parcela dos jovens que se iludiu que, infelizmente, não precisa estudar, né? Isso aqui dá para tocar, aqui a gente vai falar de outras coisas, mas nós sabemos que um concurso, nós sabemos que coisas mais concorridas no Brasil mesmo, por exemplo, você pega os níveis de concurso, os salários são mais altos, por exemplo, a diplomacia ou a área de juízes, etc. Essa é uma área que exige mais conhecimento e não tem para onde correr. Você precisa dominar a língua portuguesa, precisa dominar a escrita, precisa dominar determinada... Conhecimento. Que vai buscar através de algumas plataformas digitais e não digitais. Então eu acho que esse é um ponto de equilíbrio que a sociedade está caminhando. Mesmo os jovens e os mais velhos então estão vendo que nós temos que saber trabalhar com esse conhecimento disponível. Legal. E dentro de tudo que você nos falou, o que você recomendaria para as pessoas de 50 e para os jovens? Porque é um grande desafio, né? Sim. Você conseguir aproximar, a gente no Homem de Prata está vendo isso, ver as marcas, né, com seguidores, tem marcas fortíssimas que poderiam estar utilizando o sênior, ele não usa, porque tem que ter aquela imagem de mais jovem, e na verdade não é todo mundo que compra um Porsche de 1,5 milhão, né? Exato. Desculpa, Porsche, plim plim, mas é verdade, você vê, e as montadoras não querem ter imagem ligadas às pessoas mais velhas que tem que passar sua vida, ser uma coisa mais jovem, um produto jovem, ok. Mas né, esse conflito a gente precisa aproximar um pouco mais, acho que é um grande desafio aí. Existe a sociedade, né? Como que a sociedade, não vou falar do que explodiu, mas nós temos cantores, temos situações, influencers, etc., que despontaram e estão lá com 10 milhões de visualizações, etc., e as pessoas dizem, nossa, esse é o valor. Eu acredito que é complicado, mas... Eu vou contestar um pouco, eu falo, né? Principalmente falando junto às marcas. Você vê, nosso canal no YouTube, eu tenho 1,5 milhão de visualizações. É bacana, é um número alto. Apenas com 9 mil e poucos inscritos. Porque é diferente, os jovens se inscrevem, tudo vai atrás. Sim. Nossa geração, ela assiste, mas ela não se inscreve. E não é porque não quer, porque às vezes assiste, está mais preocupada com o conteúdo do que se inscrever. Não quer popularidade, não quer saber. Não, mas quer consumir o quer conteúdo, consumir. Mas ela não se preocupa de ser a transformadora da mídia, né? Então você vê 1,5 milhão para ter 8, 9 mil inscritos só, onde é que está essa razão? Exato. Então, é o perfil do consumidor nosso da faixa etária. Sim, a nossa geração, então, eu acredito que ela tem a mais estabilidade, é normal pela geração. Então, o que a gente pode trazer de contribuição? Eu acredito que, primeiro, o nosso conhecimento, a nossa experiência em determinadas coisas, com muita calma, ouvir muito, e não dizer, no meu tempo eu já me coloco, né? Enfim, puxa, o que você acha de avaliar? Uma vez eu ouvi uma neurologista muito legal falando sobre isso, o adolescente vai abastecer e daí, ao invés de dizer assim, abastece o carro, a mãe muda o discurso e diz assim, você já pensou se você lá de madrugada, 4 horas, se a gente estiver voltando, você ficar sem gasolina? Então você acha a gente abastecer? Aí ele mesmo vai dizer, opa, é verdade, mãe, eu vou abastecer o carro. Não precisa dizer para ele abastecer, entende? É uma estratégia que a gente usa de encontrar um ponto de equilíbrio ali
para falar para o jovem, sugerir, as sugestões são muito boas, na conversa você encontrar como que você vai dar sugestões. E para o jovem, eu acredito que nós precisamos ter um pouco de humildade também, dizer, puxa, eu tenho que dar uma olhada para esse cabelo branco aí, né, ou para esse sem cabelo aqui, e parar um pouquinho e ouvir. Então, ambos eu acho que tem que se ouvir, isso é verdade. Se olhar, se perceber, perceber o outro. Então, esse respeito que nós precisamos e não extrapolar, não entrar naquele limite em que você invade, né, um ou outro. Então, eu creio que isso é bom. O Adolfo é quase um padre, né? É. Você tem bastante vocação, né? Eu quase fui padre mesmo. Ah, tá vendo? Eu peguei. Que legal. Adolfo, muito obrigado pela sua paciência e atenção com a gente. Esse mestre, professor, pesquisador, que trata as coisas com uma simplicidade. Parabéns, muito obrigado. Parabéns pelo programa, parabéns pelo sucesso. E você falou, né, visualizações, 1,5 milhão de visualizações, mas o fator qualitativo, a quantidade de inscritos, eu achei interessante, eu nunca tinha pensado nessa relação. E não é só comigo, muita gente acontece isso. Muito legal. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui com Adolfo Hickman, você já deve ter ouvido falar dele há muito tempo. Um agradecimento especial ao Mangor Café, Água Prata, Minsight, Casa Flora e Terra Nossa. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Alma de Prata, uma geração de valor. Bye, bye.